Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais um encontro para versar, para tratar sobre literatura. Eu sou Rodrigo Varejão, tá? Estamos trabalhando aqui uma sequência de aulas especiais sobre obras recém-listadas da Unicamp e da FUVEST, aqui dando sequência ao nosso andamento. Já trabalhamos duas obras em contexto, novas, encaminhadas para a FUVEST e para a Unicamp. Vamos aqui a uma terceira obra, tá certo, do nosso desenvolvimento de trabalho, tá? Nós estamos aqui com o Bem Amado, tá? Uma peça teatral, tá? Nós vamos trabalhar aqui com o teatro, tá? Com a dramaturgia. Uma peça consagrada, tá? Essa peça que se transformou em novela, que versa sobre política, um contexto profundamente interessante para o desenvolvimento do nosso trabalho, devido à nossa própria condição de tempo, que é um tempo breve para estreitar a obra para vocês. Nós estamos trazendo aqui, vou trazer um comentário amplo, que segue uma sequência delimitada da obra, tá? Então vamos lá ao desenvolvimento do nosso andamento, tá? Em primeira ordem, apresentação do alinhamento, do desenvolvimento da cena de intriga inicial da peça, tá? A cena de intriga inicial da peça, que vai gerar todo o desenvolvimento do desenrolar da denúncia política instaurada por Dias Gomes, grande dramaturgo da modernidade, que caminha e faz um trabalho profundamente bem estruturado para o universo teatral, autor da consagrada obra O Pagador de Promessas, uma obra que ganhou uma notoriedade, uma importância na formação de artes cênicas no Brasil surpreendente, e desta obra também que ganhou notoriedade com uma grande novela, tá, reportada logo na fase inicial das novelas brasileiras, uma peça teatral que ganhou uma conjuntura de importância muito grande, porque sobretudo demonstra as fragilidades, tá certo, da nossa própria política estruturada. A primeira cena de base da obra vai envolver, tá, uma sucessão de personagens secundários, que é o Chico Moleza, o Demerval, o Mestre Ambrósio e o Zelão. Entre pescadores e desocupados, essa primeira parte da obra vai envolver a morte do personagem Mestre Leonel. E aí que se desenrola todo o andamento cênico no entorno, essa primeira intriga correlacionada a uma peça que tem uma estrutura linear. Eu não posso dizer que ela tem uma fragmentação popular, porque ela tem uma linearidade de cena, um princípio da unidade aristotélica cênica, tá? Que vai representar uma linearidade de comportamento que vai estar centralizada, sobretudo, na figura do surpreendente personagem Odorico Paraguaçu, que representa claramente o estereótipo caricatural, o estereótipo caricatural da caricatura da literatura brasileira dentro do universo da política, tá? Da denúncia política. Odorico Paraguaçu é apresentado logo no início da obra, envolvido na polêmica central que vai gerar todo o efeito de humor da obra. Aqui nós caracterizamos uma questão interessante. Como trazemos uma obra de ordem crítica, precisamos compreender como se faz essa crítica no aspecto teatral e configura toda a estrutura da obra. Em primeira ordem, o humor em teatro frequentemente é constituído da sugestão ao erro. Não que se erre dentro da peça, não é isso. As situações inusitadas, aquilo que é inesperado, aquilo que é configurado como um desvio de comportamento dentro do personagem, aquilo que rompe com a expectativa do espectador. Estou deixando bem claro, você vê que eu não estou condicionando o leitor aqui, porque nós estamos trabalhando com material diferenciado. A crítica literária, que envolve peça teatral, envolve duas dinâmicas básicas: o texto literário e a grandeza e a riqueza do seu envolvimento artístico, e a reprodução dele, que induz a grande questão da reação do espectador, ou seja, aquele que assiste.
Porque aqui entre nós, teatro sem dúvida nenhuma é texto, ele sai primordialmente de texto, mas ele se desenvolve sobre a dinâmica de uma ação, de uma imagem construída do autor sobre a realidade comparada. Lembrando até para vocês que estão estudando aí para Enem, fortalecendo essa obra da Unicamp, mas fortalecendo uma série de outras conjunturas, na competência 4, correspondente de artes plásticas, tem caído sucessivamente, tá, questões sobre artes cênicas, envolvendo um conhecimento que estrutura o entendimento dessa relação espectador, da linearidade da cena, ou da possibilidade da cena entrecortada, que é típica do teatro medieval, mas em linhas gerais aqui nós estamos trabalhando com um universo diferenciado, então envolvemos a análise literária e análise de arte dramática, de artes cênicas, tá? Sem dúvida nenhuma, esse é o teatro de humor e que caminha na sugestão ao erro, tá? E que vai trazer personagens notadamente caricatos, e a caricatura fica marcada pela configuração do exagero, o exagero que traz uma nova concepção à percepção do personagem. Envolvido com o Dorico Paraguaçu, que é o estereótipo do político brasileiro corrupto, verborrágico, vazio, tá? Uma característica muito clara que caracteriza, que instrumenta toda a configuração do Odorico como personagem, é sua capacidade verborrágica vazia. Eu não trouxe instrumentados consagrados discursos do Odorico Paraguaçu para o nosso momento da nossa aula, em virtude da própria condição do nosso tempo hábil de demonstração sobre essa obra. Mas é notório, e tem grande potencialidade de ser perguntado em provas, o estilo de criação de neologismos inusitados, do discurso vazio e atuante do corrompido político Odorico Paraguaçu. Próximo à relação de Odorico Paraguaçu está a tríade, tá, das puras castas e virginais, aqui entre aspas, eu estou ironizando o processo, tá, Dulcineia, Doroteia e Judicéia, as solteironas convictas que cercam essa grande figura política de bajulação, tá, até de propósitos de aproximação e relacionamento, tá, e que configuram personagens que trazem toda a índole das fofoqueiras do ambiente urbano provinciano, do ambiente menor, das preocupações com a conjuntura do que é pequeno. Nós temos também, representando a tentativa de ilustração de um funcionário exemplar, ainda com seus desvios de comportamento, seus vícios caricatos, de um homem metódico e fragilizado pela sua própria identidade de ser borboleta, assessor direto de Odorico Paraguaçu, representando as figuras caricatas dessas cidades provincianas. E temos, representando, logo no início da obra, a presença de Neco Pereira, rival político, tá certo, e dominante, figura dominante sobre a exposição jornalística e midiática dentro da relação política, tá? Outro homem ideologicamente corrompido, que é o rival direto de Odorico Paraguaçu. E o que norteia a primeira cena inicial da obra O Bem Amado, tá? Esse suposto bem amado do povo? A intriga causada pela morte de Mestre Leonel e a ausência de um cemitério na cidade. Toda a polêmica correlacionada à obra, tá? E é que vem o brilhantismo do autor, vai estar correlacionado a um cemitério ausente na cidade e que vai ser a grande motivação de consagrar aqui, aí vamos avançar aqui no nosso desenvolvimento, de consagrar aqui, tá? De consagrar, desculpe, deixa eu só retornar aqui, tá? Desculpe, aqui eu cliquei em um mecanismo equivocado aqui. Vamos avançar dentro do nosso histórico. A eleição de Odorico Paraguaçu se dá justamente porque ele faz campanha, uma campanha correlacionada à ideia, ele aproveita a morte do cidadão inusitada para lançar uma campanha de que construiria um cemitério para dar orgulho e identidade ao cidadão, tá certo? Da consagrada cidade corrompida da qual ele é prefeito, tá certo? Acontece o seguinte, quando ele assume a prefeitura, ele se dá conta de um acentuado déficit econômico
e ele se apropria de desvios pessoais constituídos para construir o cemitério esperado e previsto na narrativa. E aí que se desconfigura um grande processo de perda durante a obra. Porque acontece o seguinte, eles constroem o cemitério com uma série de alterações, de superfaturamento da obra, de desvio, tá certo? De inadequação da construção, com túmulos de tamanho menor aos corpos pré-estabelecidos. Mas o cemitério é construído e desenvolvido, mas o cemitério não apresenta durante tempo a fio, durante a própria gestão de Odorico Paraguaçu, não há nenhum morto registrado na cidade. Então aponta para a banalidade das construções dos serviços públicos oferecidos por Odorico Paraguaçu, tá? Um notável representante de um político populista tipicamente brasileiro. Essa obra está de uma modernidade incrível, sobretudo com a conjuntura política que enfrentamos atualmente, tá? Odorico Paraguaçu vai enfrentar acentuada oposição jornalística, porque apresenta notadamente a construção de um cemitério superfaturado, que não apresenta mortes. Eis que aparece, contemplando a história, o dito primo Ernesto, um primo de uma das irmãs Cajazeiras, tá certo que estaria moribundo e à beira da morte. E é convocado, recebido com louros da cidade provinciana, da qual Odorico Paraguaçu é prefeito, e infelizmente não morre, e ainda dentro dessa conjuntura estabelece uma relação de proximidade com uma das irmãs Cajazeiras, tá? A relação de Juju e Ernesto fica proclamada, o fracasso de Odorico Paraguaçu se preserva, e eis que então que aparece a figura de Zeca Diabo, o justiceiro que caminha entre o estereótipo do bem e do mal, tá numa visão claramente maniqueísta, um homem que tinha determinadas posturas honradas em virtude das suas crenças, mas que era notadamente um pistoleiro, um homem contratado para vitimar pessoas, que assume numa manobra política, tá certo, a vigilância da segurança pública, tá, dessa cidade provinciana. Ele nomeia o cangaceiro, tá certo? Há um episódio desconfortável, tá, na condição que Dirceu Borboleta, tá certo, se casa com uma das irmãs Cajazeiras e é vitimada em um incidente, tá, a morte da esposa de Dirceu Borboleta configura a perda de apoio das irmãs Cajazeiras, que passam a trair Odorico Paraguaçu, porque a suposta única morta que se estabeleceria sobre a cidade acaba transitando para um enterro fora da cidade, o que leva Odorico Paraguaçu à suposição de que poderia inaugurar o cemitério e é traído justamente pelas figuras em que lhe dariam apoio nesse universo representado da obra. Em linhas gerais, o que nos acontece aqui? Todo o processo de decepções políticas de Odorico Paraguaçu e seu fracasso, e aqui eu vou deixar uma questão interessante, normalmente eu trabalho estabelecendo a finalização da obra, apontando para vocês em que pé a obra se encaminha para término, mas aqui eu não vou fazer esse trabalho, como dizem os jovens, de spoiler. Em primeira ordem, porque essa obra, no sentido de leitura, ela é simples, acessível e rápida. Eu não lhes quero tirar a surpresa do fim de Odorico Paraguaçu, das irmãs Cajazeiras, de Dirceu Borboleta e leitura, porque isso não é o que nos apetece de mais importante. A relação de base que é prevista para os vestibulares é a relação da obra do cemitério e a questão do mau aproveitamento da coisa pública, da res pública, tá? Da coisa pública que está claramente pertencente a um tipo
de comportamento que discutiríamos dentro da ótica do Max Weber, discutiríamos do Sérgio Buarque de Holanda, do patrimonialismo brasileiro na crença instaurada culturalmente, de que o Estado deve ao indivíduo. É uma crença enraizada que prejudica profundamente a política brasileira, não há um distanciamento dessa realidade, não somente nos políticos, na visão da população. Temos, então, aqui uma obra que faz uma severa crítica, tá certo? A política enraizada e corrompida que nós temos através da figura patética de Odorico Paraguaçu e toda a sua ordem de bajuladores que representam potentemente a realidade nossa como potenciais eleitores voltados para os nossos interesses individuais, em vez de pensar na manutenção da coisa pública, da res pública, que eu estou separando intencionalmente a significação dessa palavra para representar a clareza dessa denúncia através desse universo político. Essa é uma obra muito interessante, a minha recomendação aqui, Clara, foi uma passagem rápida sobre a manutenção do enredo da peça, o entendimento da importância desse centro sobre o cemitério e o fracasso político de um inventor de histórias, um manobrista populista que é surpreendido pelo próprio acaso da vida, quando não tem mortos na cidade, mas que aponta para a fragilidade de nossa política, que não apresenta uma estrutura funcional e correspondente à identidade daquilo que pertence à população, tendo uma figura enorme, de uma quantidade enorme de aproveitadores de situações estabelecidas nessa obra. Esse é o Bem Amado, essa obra desse título interessante, de ordenamento brilhante, tá certo, do autor, e que traz uma visão inusitada sobre a política brasileira. Essa obra pode ser muito bem explorada para a Unicamp, tá? Com essas recomendações eu finalizo essa nossa abordagem e deixo vocês dispostos à discussão das novas obras e o aperfeiçoamento técnico de vocês. Um abraço, até a próxima.